Quem nos faz companhia nesta quarta-feira é a professora Carolina Pavese, professora de Relações Internacionais da ESPM. Professora, bom dia, seja bem-vinda ao Bom Dia Agronegócio. Obrigada por aceitar o nosso convite e estar conosco na manhã de hoje. Bom dia, Carla. É um prazer estar aqui com vocês hoje. 2024 já terminou bastante aquecido. Essas manifestações dos produtores rurais, elas foram bastante frequentes no último ano, no ano anterior, e nesse início de 2025, a gente começa com novas dessas manifestações, né? Bom, pois é, né? Não houve nenhuma trégua aí de final de ano direito, e o primeiro-ministro que assumiu aí no final de dezembro já começa esse seu mandato com muitos problemas para resolver internos, inclusive esses protestos que continuam na França de vários setores, sobretudo do setor agrícola, como a gente tem acompanhado, Carla. Professora, é uma situação que nós devemos ver se intensificar ao longo dos próximos meses. É um quadro que o produtor europeu ele tem esse sentimento ainda de que ele está sendo injustiçado. Primeiro, eu gostaria de entender como a senhora vê essa situação e se nós devemos ver, portanto, essa intensificação das manifestações, se esse início de ano, com esses novos protestos, é um sinal de que elas deverão ser ainda frequentes em 2025. Olha, Carla, a gente deve acompanhar esse quadro continuando ao longo desse ano, e a gente precisa separar aí duas questões, né? Uma primeira é uma preocupação genuína com o acordo que o setor, sobretudo agrícola, tem, levantado agora com esse avanço das negociações, e agora a gente deve entrar num processo de ratificação, num futuro próximo, então isso tem avançado e eles não conseguiram barrar, né, com que a Ursula von der Leyen, a Comissão Europeia, viesse agora no final do ano para o Uruguai e firmasse o acordo, avançando com as próximas etapas como eles desejavam, né? A intenção era impedir que esse processo fosse adiante e isso não ocorreu. Então, isso sinaliza uma briga de braço de ferros aí entre alguns setores e a Comissão Europeia, sobretudo, e outros países da União Europeia que querem o acordo, e países que têm a ganhar com o acordo, assim como a França no geral, mas que enfrentam uma resistência de grupos econômicos que têm muita voz, como é no caso o setor agrícola. O acordo ele ainda vai entrar num processo de ratificação aí só na União Europeia são os 27 Estados-membros, mais aqui os países do Mercosul, então ele está muito longe ainda de entrar em vigor. Então essa preocupação ela não é uma preocupação um pouco exagerada com relação ao acordo, mas há uma insatisfação de pano de fundo muito grande do setor agrícola com relação à perda de subsídios dentro dos seus países, né, com cortes orçamentários, como ocorre na França, cada vez que tem um novo primeiro-ministro, há uma tensão, e o ministro anterior estava num processo de negociação de um orçamento para esse ano vigente, então o setor quis pressionar bastante para não perder alguns privilégios, e a gente tem também uma insatisfação com o Pacto Verde Europeu, da União Europeia, que tem imposto várias regras de sustentabilidade para o setor, e o setor argumenta que isso onera a produção local e afeta a competitividade. Então, assim, tem uma preocupação com o acordo Mercosul-União Europeia, mas também isso é utilizado como um pretexto para se impulsionar críticas e para se buscar mais benefícios em outras frontes que não estão direcionadamente ligadas ao acordo. Antes do anúncio dessa quase conclusão das negociações do acordo, né, professora, nós vimos as manifestações já ocorrerem justamente por conta dessa preocupação dos produtores europeus com esse aumento dos custos de produção, com as regras mudando no meio do jogo. Então, nós víamos, por exemplo, alguns pequenos, e se a gente olhar para a agricultura europeia, nós estamos falando de produtores de portes menores, né, mais produtores, mas de portes menores, então fazendo grandes investimentos para se adequar a novas regras e quando eles estavam ainda começando a pagar e concluir
as obras ou os ajustes das suas propriedades, por exemplo, as regras mudavam. Então, isso gerou um desconforto muito grande, essa falta de previsibilidade e a possibilidade deles perderem os seus subsídios foram combustíveis muito fortes para essas manifestações, né? Exato, isso impulsionou uma grande onda de protesto. É importante a gente enfatizar, Carla, que esse setor ele é um setor com muito capital político, né? Principalmente na França, em países onde há uma tradição da agricultura, embora o impacto no PIB, ou só 1,6% do PIB da França vem da agricultura, né? Então, economicamente, é um setor que tem uma relevância bem moderada, né? Ele tem uma importância muito grande para a questão de segurança alimentar também, mas é um setor que consegue algariar muito apoio político, até porque é um setor que atua muito na base, né? A gente tem muitos políticos que são produtores locais, então que conseguem algagar apoio do seu eleitorado e dessas comunidades, pressionando os políticos no nível local, no nível regional, e aí chegando em Paris, nesse caso, pressionando também o governo federal, né? Então, ele faz muito barulho e, inclusive, em Bruxelas também é um setor que tradicionalmente, desde a criação do Bloco Europeu, lá na década de 50, a gente foi vendo a criação de uma política agrícola europeia extremamente protecionista, que sofreu, inclusive, uma série de críticas ao longo dessas décadas e precisou fazer várias reformas para poder amortizar um pouco esse excesso de protecionismo e de subsídios que eram criticados, inclusive, muito no âmbito da OMC, né? Então, hoje a gente tem uma política ainda protecionista, mas não tanto quanto antes. Então, é um setor muito mal acostumado nesse sentido. E Uhum. aí, com uma crise econômica que tem vingado também na Europa, ele também sente o impacto disso, e aí esses protestos. Está agendado, Carla, agora para o dia 13, uma reunião do primeiro-ministro com o setor agrícola. Então, parte desses protestos era justamente para aumentar a pressão e criar um clima de maior urgência para que o novo primeiro-ministro francês faça concessões e agrade ao setor nessa sua gestão. E é interessante observar que essas agendas, elas realmente se aceleram quando esses produtores vão para as ruas, né, professora? O que acontece com o setor agropecuário na Europa, ele é quase um modelo para as manifestações que devem acontecer ou que acontecem nas demais partes do planeta. Então, quando esses produtores eles vão para as ruas, eles têm não só uma força muito grande entre eles, mas eles têm uma adesão da sociedade civil organizada que é impressionante. Isso faz com que essas agendas com os oficiais e com as autoridades políticas se acelerem, portanto. Exato, eles conseguem mobilizar bastante apoio, né? É um setor que também é um setor conservador, tradicionalmente conservador, mas que tem surfado numa onda de uma insatisfação com o processo europeu. Então, a gente já tem acompanhado ao longo de todas essas eleições, tanto no Parlamento Europeu quanto eleições nos Estados-membros, o crescimento de partidos que são o que a gente chama de eurocéticos, ou seja, se opõem e fazem uma resistência à própria União Europeia. Então, nesse sentido, o grupo, né, dos agricultores, que é muito articulado em nível regional, a gente vê bastante a França, mas há uma articulação muito grande entre eles, transfronteiriça e regional, ele tem surfado nessa crescente resistência e ceticismo ao bloco europeu, né? E aí isso faz com que os seus argumentos ecoem mais, inclusive em outras camadas da sociedade, em outros acordos. E aí é uma coincidência também por motivos diferentes, mas a gente tem a sociedade civil e principalmente a sociedade civil e os grupos ambientalistas também se opondo ao acordo por Uhum. outros motivos, mas também preocupados com o impacto que o acordo pode ter na sustentabilidade, não na Europa, mas principalmente aqui no lado do Mercosul. Então, por motivos diferentes, esse argumento e essa pressão de oposição ao acordo encontra apoio em grupos que em outras agendas, em outras mesas, se opõem aos agricultores, como é no caso os ambientalistas. Então, é muito interessante essa movimentação política. Isso tudo cresce a pressão sobre as instituições de Bruxelas e sobre os governos nacionais
para que esse processo de ratificação seja bem mais complicado do que a gente gostaria. Professora, a eleição, né, a vitória de Donald Trump para ser presidente dos Estados Unidos mais uma vez intensifica toda essa movimentação na Europa, como a senhora também pontuou. Nós temos uma crise econômica instalada por lá, a zona do euro terminou 2024 com dados econômicos bastante frágeis, e nós temos então Donald Trump olhando para os Estados Unidos, né? Ele olha muito para dentro e isso intensifica a sua potência econômica. Eu ouvi, inclusive, do professor Leonardo Trevisan, da ESPM, que ele dizia justamente isso. O que tirou o acordo União Europeia-Mercosul dessa letargia foi justamente uma dessas frentes, foi essa vitória de Donald Trump enquanto presidente dos Estados Unidos e convidando, inclusive, Xi Jinping estar presente na sua posse. Como é que essas duas peças acabam atuando nesse tabuleiro nesse momento? Olha, é uma disputa muito grande geopolítica e econômica dos Estados Unidos, e a gente já acompanhou lá durante o primeiro mandato de Trump, aquela guerra comercial com a China se acirrar. Depois, durante a gestão de Biden, isso se manteve, mas com um discurso mais diplomático, né, e com medidas menos belicosas, como foi no caso do Trump nessa guerra comercial com a China, que acabou respingando para outros países. Então, e isso deve se manter nessa gestão de Trump. A gente tem acompanhado várias falas dele aí, bem controversas, inclusive rompendo alianças e provocando vários países na própria região, né? O Canadá, o Panamá, e o próprio Macron já falou que não vai aceitar um protecionismo, nenhuma intervenção de Trump na soberania de outros países. Então, isso tem gerado um mal-estar muito grande já nessa expectativa de Trump. O que a gente deve acompanhar é um Estados Unidos ainda mais isolado e tentando buscar vias cada vez mais unilaterais, então esvaziamento do multilateralismo, mas isso tudo gera uma grande instabilidade e imprevisibilidade na economia internacional. E a gente sabe que o mercado não gosta de muitas incertezas, ainda mais quando o que está em jogo são as principais economias globais, né? Então, isso deve repercutir negativamente na economia e, sobretudo, na economia europeia, como você mencionou, já fechou o ano numa situação muito crítica e a expectativa é de uma queda do crescimento e queda da relevância do mercado europeu na economia mundial, né? Isso já é o diagnóstico feito em Bruxelas. Certo. Nesse cenário aparece a China, que já vem aí há muito tempo se consolidando e incomodando nesse seu crescimento como uma nova potência, sobretudo comercial, e ela entra no radar tanto da União Europeia quanto dos Estados Unidos como a grande rival, né? Então, é uma relação de muita necessidade da China, não se pode cortar essas relações com a China, embora o discurso seja nesse sentido, é uma dependência muito forte econômica e comercial da China, mas ao mesmo tempo é uma preocupação com essa expansão da China, que pode inclusive surfar nesse momento que os Estados Unidos estão comprando briga aí com todo mundo e tentar ampliar a sua influência. Então, o acordo Mercosul-União Europeia foi apresentado e ainda é apresentado como uma boa alternativa e como parte de uma estratégia da União Europeia para se manter relevante e chegar na frente dos seus concorrentes, garantindo acesso privilegiado a mercados estratégicos, como no caso é o Mercosul, né? Então, esse é o argumento que a gente deve ver continuar se valendo em Bruxelas para justificar uma aceleração desse acordo e demonstrar que há ganhos objetivos muito grandes para a economia europeia, ganhos políticos e ganhos econômicos e comerciais que compensam as perdas que devem ocorrer também. Bom, professora, para concluirmos essa nossa entrevista, tem uma pergunta aqui do Ivan e acaba de chegar uma notícia para mim. O Ivan pergunta o seguinte: sobre Trump querer a administração do Canal do Panamá e querer anexar o Canadá e também a Groenlândia e ameaçar com força militar, isso pode acontecer ou ele está blefando? E a notícia diz: União Europeia não deverá tolerar ataques em suas fronteiras, diz a França, após comentários de Trump sobre a Groenlândia. Esses comentários recentes intensificam e aquecem ainda mais essas discussões e essas especulações?
esses comentários eles intensificam e geram esse grande mal-estar, né? Ao mesmo tempo, sendo a maior economia do mundo, todos esses países vão precisar minimamente tentar agradar Trump e tentar manter relações estáveis com os Estados Unidos. Então, não dá para simplesmente fazer como se faz com a Venezuela, por exemplo, e se romper relações diplomáticas, comerciais, adotar embargos. Então, as medidas que a gente vê na política internacional, no direito, inclusive, que são adotadas para países que vêm com esse discurso, variam, e no caso dos Estados Unidos, o Trump está muito ciente da potência que é a sua economia e que é militarmente os Estados Unidos, para poder fazer esse blefe sem se preocupar com a repercussão política que isso tem. Né? A gente sabe que isso também é um discurso muito para agradar os seus eleitores, que é de difícil imaginar que isso venha a acontecer de fato, e até porque os ganhos que os Estados Unidos têm num curto prazo com isso não é uma ação fácil de se ocorrer, né? E é, de certa forma, também uma forma de desviar a atenção, como a gente vê na política americana sempre ocorrer, toda vez que há uma grande crise econômica, ou que há problemas internos, se cria um problema de política externa para se poder canalizar a atenção para isso. Então, também é uma forma de tirar o foco das expectativas do que ele vai realmente fazer internamente para os Estados Unidos e para os americanos, né? Mas isso gera um grande mal-estar diplomático, e como eu mencionei, a gente deve acompanhar um esvaziamento das instâncias multilaterais, ONU, OTAN, tudo isso voltando a um cenário de crítica e de dúvidas e incertezas em relação a um apoio que, principalmente nos governos democratas, é sempre incondicional por parte dos Estados Unidos. Então, vai ser uma política externa mais conflitiva, mais combativa no ponto de vista do discurso e muito mais unilateral, o que a gente já espera e já imaginava que iria ocorrer. Bom, professora, quero muito lhe agradecer pela análise tão completa, tão consistente. É muito bom ouvir, né? A gente conseguir ouvir uma profissional que ligue todos esses pontos. Isso é fundamental. Esse tabuleiro, esse xadrez geopolítico global começa 2025 com mais peças até do que nós imaginávamos. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua primeira entrevista aqui ao Bom Dia Agronegócio. Espero que de muitas. E aproveito para lhe deixar o convite para estar mais vezes conosco. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite também, é um prazer falar com vocês. Esse ano promete, então tem muita coisa para a gente analisar e eu fico à disposição para voltar sempre que vocês chamarem. Muito obrigada, professora. Uma ótima semana, um ótimo 2025 para a senhora. Um abraço e até a próxima. Para vocês também. Até mais.